Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar de dois algoritmos de travessia de grafos. DFS, que é Depth First Search, e BFS, que é Breadth First Search. DFS significa pesquisa em profundidade ou pesquisa primeiro em profundidade. E BFS significa pesquisa em largura, ou pesquisa em nível, ou pesquisa primeiro por nível ainda, né? O que esses algoritmos fazem? Eles são métodos para você explorar de alguma forma, ou por profundidade no nosso caso, ou por largura, os nós e as arestas de um grafo. Eles definem uma ordem de visita para você alcançar todos os nós possíveis a partir de um ponto de partida. Ou até mesmo encontrar o menor caminho entre dois nós, mas com uma heurística estranha de você considerar o menor caminho com o menor número de saltos. Ou seja, esse grafo, esse algoritmo, esses algoritmos funcionam com grafos não ponderados, né? Dá para você usar para detectar ciclos no grafo, que é basicamente um sabor de encontrar caminhos entre dois nós, e você checar mesmo se um componente é acessível a outro, né, no geral, basicamente. Show de bola? O nosso primeiro algoritmo vai ser o DFS, que é o busca em profundidade. Eu meio que menti falando no começo, que eu gravei no começo, falando que eu ia usar os algoritmos do Cormen e tal e tal. Mas eu gostei muito dessa implementação que os slides do professor mostraram. Achei ela mais simples de entender no geral. Enfim, a gente passa como parâmetro da função o grafo e o NOA, que vai ser o nosso nó de origem, né? Primeira coisa, antes de entrar no loop, até a gente marca o nó A como tendo sido visitado e já escreve ele, né? A gente vai escrever a ordem da travessia dos nós. Para cada nó adjacente a A, ou seja, para cada nó vizinho a A, para cada nó que A tem uma conexão, se o nó N não tiver sido visitado, ou seja, se ele não tiver sido marcado como visitado, então a gente chama recursivamente a função em profundidade para ele, né? Então a gente vai sempre descendo e indo o mais profundo que a gente conseguir antes de voltar aqui. Dá para ver que a gente usa uma pilha aqui. Ela não está muito bem explícita essa pilha, porque a gente está usando uma pilha, a pilha call stack, né? A gente está usando a pilha de chamada do programa mesmo. Mas esse algoritmo poderia ter sido implementado de forma não recursiva com uma pilha normal mesmo. A gente acaba usando uma pilha aqui, mas é call stack, né? Antes de entrar no loop, né, e antes de fazer qualquer coisa mesmo, a gente já tem o nosso nó de partida passado como parâmetro, né? A gente não tem nenhuma ordem e a gente tem a chamada na pilha para ele, né? Mesmo, basicamente. Isso antes de até entrar no loop. Depois de a gente entrou no loop, a gente tem que o nosso nó atual em K igual a 1 é o A mesmo, né? Que a gente passou lá. A gente marcou o A como visitado antes de entrar no loop, né? Daqui é na final do loop. E a gente marcou o A como visitado. A ordem até agora printada é o A. E a pilha continua sendo o DFS para A, né? Aí a gente vai vendo, a gente definiu uma ordem, né? Porque a gente tem que marcar uma ordem de desempate, a gente definiu por ordem alfabética aqui. A próxima chamada que a gente tem aqui para cada nó n adjacente, o primeiro que a gente tem é o B, né? Então a gente vai chamar essa função recursivamente para o B. A gente marcou o A como visitado, então agora ele está verdinho aqui. Agora a gente está no nó atual B, né? Marcou o B como visitado, AB. A ordem é AB, a gente printou o B já, né? A pilha, a gente está na execução do B, né? Como é um algoritmo recursivo, a gente executou o A. Mas o A ficou travado, né? O A ficou travado na pilha de execução. Todo o histórico das variáveis ficou da chamada que a gente fez para o A ficou travado. E a gente agora entrou para o B para fazer esse mesmo algoritmo para o B. Essa daqui é essa pilha de chamada, né? Agora, o próximo vizinho do B é o C. Você repara que ele está indo por profundidade. Se ele fosse por nível, ele não iria para o B agora. Ele iria para o G, que é o G está no nível, né? Mas como ele é um algoritmo em profundidade, do B ele vai justamente para o C, né? Então a gente vai, marca o B verdinho, né? Porque ele já foi marcado como visitado. A gente está na pilha de execução no C agora. E o próximo vizinho, de acordo com a rota alfabética, é justamente o D, né? Novamente, se fosse nível, a gente já estaria nesse G aqui, né? Mas como não é, a gente desce
Marca o C verdinho agora. Executa o C. A gente vê agora é, que o único vizinho do D, na verdade, é o C. E o C já foi visitado, né? E o que o nosso código diz? Se o nó não tiver sido visitado, a gente entra para ele. Se não tivesse essa verificação, a gente acabaria entrando no loop infinito. Show de bola. Do D, a gente vai voltar para execução do C, porque aqui já foi, a gente chegou no fim do algoritmo, de acordo com o código aqui. Aí a gente volta na chamada de execução justamente para o C. Aí agora a gente vai para a base mais profunda dele, né? A gente vai para o F, e do F a gente vai para o E. Foi para o E. O E não tem saída, porque o F, o único vizinho dele é o F já foi visitado, ele vai voltar a execução para o F. Aí eu dei uma pulada aqui, né? Mas é o seguinte, pensa comigo. Do E, ele foi pro F. O F não tem mais o que fazer também, porque o C já foi visitado e o E já foi visitado, então ele vai pro C. O C não tem mais o que fazer, porque, enfim, ele já executou o que ele tinha para executar pro D, inclusive, né? O algoritmo foi encerrado e ele voltou pro B. Aí o B já fez tudo isso daqui. Ele já deu o return. Aí ele vai dar o return pro A. O A só vai sobrar o G, né? De acordo com a ordem alfabética, é o único vizinho dele. Ele vai para um G, vai marcar o G como visitado. No final a gente tem o nosso a nossa ordem, né? Sendo do A pro B, do B pro C, do C pro D, do D vai voltar pro C, né? Mas como o Z já está visitado, ele não vai ser printado. Aí do C pro F, pro E vai voltar e depois vai pro G, que é basicamente a ordem aqui de visita final, né? É, Ele tem a complexidade de tempo bem simples, porque é basicamente a gente o único loop que a gente tem é de pegar os nós, e cada nó a gente vai iterar pelas arestas dele, né? Então a complexidade de tempo dele é basicamente a quantidade de vértices, a quantidade de nós e a quantidade de arestas, né? E enfim, essa é a estrutura de dados que ele usa, basicamente. Usa a pilha e eu quis deixar claro que, apesar dele não utilizar a pilha, porque as implementações que eu tava acostumado a usar abriam uma pilha, ele usa a própria pilha de chamada do sistema mesmo. Então, é isso daqui. Agora a gente vai para o algoritmo de BFS, que é um pouquinho mais complexo, mas é simples também. E aí, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o algoritmo BFS. Breadth First Search. Breadth First Search, Breadth First Search. que também é chamado de busca em largura barra busca em nível. Então, a principal diferença desse algoritmo para o de busca em profundidade é justamente o nome mesmo. O algoritmo de busca em profundidade vai indo até ele não conseguir mais na pilha de execução. Por exemplo, a gente começou nesse A, e nesse A ele foi descendo até o D. E depois ele foi do C, ele foi descendo até o E. Entendeu? Ele foi descendo em profundidade, ele vai até ele não aguentar mais. Em contraste com o algoritmo de busca em nível, que ele faria basicamente isso daqui. A gente tem esse A aqui. Primeiro, ele iria para o B. Ele ia gravar o B. Show. Visitou o B. Printou o B, ele iria para o G. Porque exatamente a diferença entre esses dois algoritmos reside nessa estrutura de dados. Como eu disse lá em cima, o algoritmo de busca em profundidade usa uma pilha. Mesmo sendo a pilha de execução, é uma pilha. E a pilha funciona com uma filosofia chamada LIFO, Last In, First Out. Que significa que o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Por isso que ele vai iterando até o final, porque ele sempre vai indo, ele sempre faz as operações no último a entrar. Nesse daqui, ele cria uma fila, e a fila segue uma filosofia diferente, uma filosofia chamada FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. Então, ele vai iterando de forma como se fosse uma fila indiana. Você printa um, depois você volta
pro que estava lá no mesmo nível e você vai printar ele. Então vamos ver aqui como é que é a implementação desse algoritmo. A gente tem como parâmetro o grafo e o nó inicial, né? Eles são da mesma forma, a gente cria a fila, a gente marca o nó inicial como visitado, a gente já printa ele e a gente já insere ele na fila. Aqui está o pulo do gato. Enquanto a fila não está vazia, então o que que significa? Que essa fila vai diminuindo. E ela vai diminuindo justamente aqui. Esse retira F é uma operação chamada de dequeue, ou de desenfileirar. Então, além dele atribuir o V com o primeiro elemento da fila, ele já dá um pop nela. Ele tira esse elemento da lista. Show de bola? Para cada nó adjacente a esse vértice V aqui, a gente faz o seguinte: se esse nó não foi visitado, então a gente marca ele como visitado, a gente escreve ele, ou seja, a gente dá um print nele, a gente insere esse nó na fila para ele, no momento dele, tá vendo? A gente vai pegando o primeiro da fila. Então, ele, no momento dele, ele vai ser iterado, né? Em contraste com o algoritmo de profundidade, que ao invés de insira aqui, a gente já iria dentro da, da implementação para aquele nó em si, né? Show de bola? Então, antes da gente entrar no loop, a gente justamente imprimiu o A, enfileirou ele e marcou ele como visitado, né? Então, show de bola. Aí a gente entra nesse loop enquanto. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar os vizinhos dele. A gente convencionou lá em cima, no de profundidade, que a gente ia pegar por ordem alfabética, né? Show de bola. Então a gente tem o A e a gente tem o B e tem o G, os dois vizinhos dele. A gente vai enfileirar o B e o G. O A não está mais na fila, porque ele foi retirado, né? E a gente vai printar eles, né? E marcar eles como visitados também. Aí a gente vai para o B. O B só tem um vizinho, que é o C. Show de bola? A gente vai marcar o C como visitado, a gente vai printar ele e a gente vai adicionar ele na fila. Mas como é uma fila e não uma pilha, a gente já adiciona ele atrás do G. Novamente, first in, first out. O G entrou primeiro, o G vai sair primeiro. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai para o G, porque a gente vai desenfileirar ele, vai para o G, vai ver se ele tem vizinho, não tem vizinho. Se ele tivesse, por exemplo, um H aqui, a gente printaria ele e dá para ver que esse H ia ficar no mesmo nível do que o C, né? Que é exatamente a iteração por nível. Show de bola? Então agora a gente vai para o C, vai para os vizinhos dele. O D no alfabeto está antes do F. Ele vai colocar ambos na fila, né? Mas ele vai colocar o D antes na fila do que o F. Vai ir para o F agora, né? Só que o F, como ele já não tem vizinho, a gente já vai pro auto, eu já coloquei esses dois passos aqui. A gente vai pro F, né? Como o D não tem vizinho. A gente vai enfileirar o E, que o E é o único vizinho que o F tem. A gente vai printar esse E e vai enfileirar o E. O E não tem vizinho, então acaba que o algoritmo acaba aqui mesmo, né? Show de bola. Então, o que basicamente a gente fez aqui? A gente fez em nível. Primeiro o A, depois B e G, C. Primeiro nível A, segundo nível B e G, segundo nível C, terceiro nível C, na verdade, quarto nível D e F, quinto nível E. Basicamente isso. E é justamente a ordem de visita final que a gente teve. A complexidade do tempo dele é exatamente a mesma, porque o que basicamente mudou na implementação foi a estrutura de dado, não a implementação dos loops em si. Então você basicamente vai iterar por todos os nós e por todas as vértices, né? Mas nesse caso aqui o número de vértices vai ser constante, porque não, você não tem ligações duplas ou algo do tipo. Então vai ser O de V mais E. Novamente, assim. Então, com essa explicação aqui, eu concluo o trabalho. Finalmente, foi muito interessante fazer, muito interessante esses algoritmos. Eu já tinha visto, inclusive, esse de largura antes, naquele livro lá, Aprendendo Algoritmos.
Mas no geral foi muito legal de fazer, são coisas basais da ciência da computação, né? Então, basicamente é isso. Muito obrigado por aqueles que assistiram, muito obrigado ao professor que foi obrigado a assistir, infelizmente. E é isso, até a próxima. Valeu!